Bom, e hoje a gente vai falar sobre o homem mais malvado do mundo, né? Isso, The Wickedest, o pior homem do mundo, The Roast, o pior homem do mundo, enfim. 666. Mas afinal, quem foi Aleister Crowley, né? Vamos do começo. Como é que ele É, surge? inicialmente eu queria dizer uma coisa que eu acho curiosa a respeito do Crowley. Marcelo, imagina você entrando num restaurante assim que tenha centenas de pratos à sua disposição. Você vai comer alguns desses pratos, vai sair satisfeito, mas ao mesmo tempo insatisfeito porque não comeu os outros pratos deliciosos que estavam ali. O Crowley é mais ou menos assim. A vida dele é recheada de aspectos extremamente curiosos, engraçados, apimentados. Tá? Então, num papo assim rápido, mesmo que sendo um papo de 2 horas, que não é tão rápido assim, a gente não consegue abranger toda a quantidade de assuntos que o Crowley exigiria da gente. Então, a gente, no final, sai com a sensação de que muito foi falado, mas muito foi deixado de falar. Tá? Então, basicamente, o Crowley é isso. Mas, assim, uma coisa que me chamou muita atenção do Crowley, na época, são as opiniões a respeito dele. Tá? Você tinha opiniões que enalteciam o Crowley demais e tinha opiniões que detestavam o Crowley. Mas, assim, desculpe, o principal biógrafo dele até a década de 1990 foi um sujeito chamado John Simons, que era amigo do Crowley, amigo pessoal do Crowley, conviveu com ele durante muito tempo, principalmente os últimos anos da vida do Crowley, e foi o executor literário dele, do Crowley. Então, o John Simons teve à sua disposição uma série de documentos e textos onde ele poderia se basear para fazer uma boa biografia do Crowley. Entretanto, o que ele fez? Fez uma biografia extremamente pejorativa, achincalhando o Crowley, tá? Colocando ele para baixo, falando que ele é uma pessoa extremamente pervertida, mantinha o hábito da coprofagia e por aí vai. Foi tão escandaloso que o rei Israel Regagi, que foi um discípulo e secretário do Crowley, mais tarde se sentiu assim no dever, mesmo tendo brigado com Crowley, de escrever uma biografia uma interpretação, melhor dizendo, do Crowley, que compensasse aquele dano que ele achava que o John Simons criou digamos assim, a respeito da figura do Crowley. Mas o John Simons era tão taxativo que ele fala algo do tipo: se eu tivesse que escrever uma espécie de epitáfio para esse homem, que na verdade era tão extraordinário e cheio de talentos, eu diria algo como: aqui jaz Aleister Crowley, aquele que pôs em liberdade os deuses psicóticos. Tá? Esse era o epitáfio escolhido pelo John Simons para o túmulo do Crowley. Infelizmente, o Crowley não tem túmulo, né? Ele foi cremado, as cinzas foram perdidas e esse epitáfio não foi escrito lá na lápide dele. Mas, assim, eu vi opiniões como do próprio Israel Regardie a respeito do Crowley ter sido um dos místicos mais importantes de todos os tempos, embora tenha sido uma pessoa extremamente complicada e controversa. E outra opinião bem interessante é vocês devem conhecer um sujeito chamado R-A-W, Robert Anton Wilson, que é um escritor extremamente é um excelente escritor. E ele falou algo do tipo que Crowley foi um indivíduo mais perverso, enigmático e escandaloso em toda a história do ocultismo. Mas, assim, um dos pensadores mais originais de nossa era. E ele dizia mais, o Robert Anton Wilson, que o que o Einstein foi para a física, o Crowley foi para as artes místicas. Né? Então ele comparava o Crowley, cada um na sua cadeira, ao Einstein. Mas, assim, na época também o que muito me impressionou foi a opinião de um erudito chamado Julius Evola. Não sei se todos conhecem, ou se alguém conhece o Julius Evola, que é uma pessoa extremamente bem informada, apesar das suas tendências políticas não serem assim recomendadas. Ele era um filósofo italiano e muito conhecedor desses temas.
E ele tem um livro que ele publicou em 1932 e que foi reescrito em 1971, chamado A Máscara e o Rosto, em que ele faz um exame das correntes espiritualistas que cultuavam a espiritualidade do século XX. Entre elas a teosofia, o satanismo, Telemann, etc. E ele cita figuras como Blavatsky, que todo mundo conhece, Leadbeater, Annie Besant, Krishnamurti, e tem também um capítulo sobre satanismo, em que ele aborda o Gilles de Rais, e também fala bastante sobre o Anton LaVey, o satanismo bem novo naquela ocasião. E ele, de repente, dá uma pausa, sempre muito crítico a respeito desses temas todos, o Júlio Evola. E, de repente, ele dá uma pausa e fala assim, agora vamos falar de um sujeito que possuía uma personalidade excepcional e muito superior, sem sombra de dúvidas, a todas aquelas até aqui vistas. Vamos falar sobre Aleister Crowley. E ele sai falando sobre Crowley. Do ponto de vista dele, o Júlio Evola é uma linha bem tradicional de hermetismo, tá? Alinhado com René Guénon e coisas do tipo. Então eu achei interessante que o Júlio Evola, mesmo munido toda aquela forma tradicionalista, ele analisa os outros e analisa o Crowley. E fala assim, Crowley é superior a todos esses outros. Tá? Só para dar uma ideia do que o Crowley, como o Crowley entrava assim, na mente das pessoas. Mas, assim, dito isso, a gente passa um pouquinho para falar sobre a própria vida do Crowley. Tá? Acho que ficou claro até aqui a minha ideia sobre essas opiniões a respeito do Crowley. Né? Bom, o Crowley nasceu no ano de 1875. E se tiver algum astrólogo aí dando sopa e sem ter o que fazer nessa pandemia, seria interessante ele investigar o ano de 1875. Porque tudo que possa acontecer em termos de esoterismo e de ciências assim, herméticas aconteceu no ano de 1875. Para você ter uma ideia rápida, foi o nascimento do Albert Schweitzer, o nascimento de Jung, a morte do Eliphas Levi, a fundação da Sociedade Teosófica pela Blavatsky e seus associados, e também pelo nascimento do Crowley, que é o nosso tema de hoje. Tá? Então ele nasceu em 1875, e nessa ocasião havia um certo burburinho das ordens esotéricas na Inglaterra, na França. A morte do Eliphas Levi tinha deixado uma lacuna imensa, então vários dos seus admiradores ou discípulos, como Papos, por exemplo, é o nome mais notável, estavam ganhando força dentro desse cenário. E no meio de tudo isso nasceu o Crowley. Curiosamente, ele nasceu no meio de tudo isso, mas afastado de todos esses temas. Por que isso? Porque ele nasceu no seio de uma das mais tradicionais irmandades presbiterianas, não sei se presbiteriano ou luterano, enfim, cristãs da época. Uma irmandade chamada The Brotherhood of Plymouth, a Irmandade de Plymouth, que era uma seita quakerista, bem tradicional e bem rígida, que funcionava lá naquela cidadezinha, Leamington, Warwickshire, na Inglaterra. Ainda sobre esse nascimento, o Crowley, na sua autoagiografia, aí vale um parêntese para dizer o seguinte, o Crowley é a única pessoa no mundo que escreveu uma autoagiografia. Quando você escreve uma biografia, você escreve a biografia de alguém. Quando você escreve uma agiografia, você escreve uma biografia de um santo. Mas ele escreveu uma autoagiografia, ou seja, a autobiografia de um santo. Isso dá muito a ideia do tom satírico que ele gostava de empregar em relação aos temas de modo geral. Mas, assim, o pai dele era um pastor, pregador dessa Irmandade de Plymouth, cervejeiro, e com posses, tá? Era uma pessoa não chegou a ser rica, mas era uma pessoa bem abastada. E, como eu falei, era pregador e levava o Crowley nessas pregações.
ele tem uma coisa curiosíssima a dizer a respeito dessa infância do Crowley, é que ele foi alfabetizado pela Bíblia. Tá? Então, era uma irmandade que não admitia livro algum, senão a Bíblia. Então, as crianças aprendiam a ler e a escrever com a Bíblia, repetindo trechos tanto do Novo Testamento quanto do Velho Testamento, e aprendendo desde tenra idade a acompanhar a proferir discursos com fundamento bíblico. O Crowley, por exemplo, acompanhava seu pai, que era pregador, e vez por outra ele proferia algumas pequenas leituras da Bíblia. Ele, com 4 ou 5 anos, já fazia leituras da Bíblia para o séquito de seguidores da Irmandade. Eles eram tão assim estritos que era comum para o Crowley jantar ou almoçar tendo de fundo o pai ou algum outro pregador lendo trechos bíblicos. Funcionava como se fosse um mosteiro medieval, né? Enfim, isso para dizer que a infância dele foi muito restrita à Bíblia. É por isso, quando ele já tinha uma idade um pouco mais avançada, ele dizia que sabia a Bíblia de cor e salteado, de frente para trás e de trás para frente. Tá? Sendo que um dos textos que mais o impressionou foi a revelação de São João, o Apocalipse de São João, com aquelas imagens fortes da grande besta do Apocalipse, da grande prostituta, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, etc. E, coincidentemente, a sua mãe, que era uma pessoa muito fervorosa em sua fé, não gostava muito do comportamento, digamos assim, atiçado do Crowley, agitado do Crowley, e o chamava de a verdadeira besta do Apocalipse. Isso marcou aquela criança, de modo que a gente vai ver mais tarde, que ele assumiu o mote grego Tu Megatherium como legenda para seu grau de magos. Tá? Tu Megatherium em grego significa grande besta. Mas, enfim, o pai dele morreu quando o Crowley ainda era muito cedo. Diga-se de passagem, Crowley admirava muito o pai, admirava a sua eloquência, e naquela ideia de criança ele queria, de certa forma, seguir os passos do pai. Estou vendo aqui um comentário, eu achava que minha mãe fazia bullying comigo. Muito bom. Pois é. E o pai do Crowley, o Edward Crowley, morre quando ele, Crowley, que nasceu com o nome de Edward Alexander Crowley, morre quando ele tinha 11 anos de idade. Isso em 1887, se não me falha a memória. Ele passa a conviver apenas com a mãe e logo é confiado a um tutor chamado Tom Bishop. E o Crowley é um pouco reticente em relação a essa parte da vida dele, mas ele afirma num poema que foi essa parte da vida dele foi algo como uma estadia no inferno. Tá? Então ele deve ter sofrido bastante nas mãos desse tutor, que era o tio dele, irmão da mãe dele. Mas, enfim, passado algum tempo, com 19, 20 anos, ele consegue entrar para o Trinity College em Cambridge, onde inicialmente vai estudar filosofia. Depois ele tentou ser diplomata, mas já com a mania de grandeza dele, ele pensou algo do tipo: daqui a 100 anos, quem vai se lembrar do diplomata que eu fui? Tá? Então ele desistiu por achar a carreira de diplomata um tanto que efêmera e passou a estudar um pouco de literatura inglesa. Ele ficou nesse período, em 1895 até 1998, e um pouquinho antes em Cambridge. Depois ele largou os estudos. Tá? Ele não conseguia condicionar o que a Cambridge oferecia para ele. Mas é importante dizer que nesse período ele tomou contato com muita literatura de bom nível, literatura inglesa, e principalmente a literatura clássica. Quando eu falo literatura clássica, você se remonta à Roma Antiga e à Grécia Antiga. Então, Platão, Aristóteles, da parte grega, e a parte dos latinos também, ele estudou bastante. Ésquilo, os filósofos romanos estoicos e por aí vai.
tá? Todos esses filósofos são citados na biografia, na autobiografia do Crowley, Confessions. Então ele conseguiu uma base de informação filosófica, acadêmica e literária muito forte, muito densa naquele período. Uma das práticas também duas outras práticas ele costumava exercer: jogar xadrez, que aquilo para ele era um exercício de intelectualidade, e também se dedicou muito ao alpinismo. No jogo de xadrez, o Crowley ele só não se tornou um grande mestre porque ele achou as atividades dos clubes de xadrez um tanto que fugazes e passageiras. Ele não conseguia se submeter a campeonatos, por exemplo. Dizia que aquele nível de ansiedade que tomava conta das pessoas era uma coisa tão insuportável que ele não quis seguir a carreira de enxadrista. Mas a gente tem relatos, por exemplo, o Israel Regardie, bem posteriormente, lá na década de 1930, diz que ele jogava muito xadrez com Crowley e ele não se lembra de quantas vezes ele ganhou do Crowley. Perdia sempre. E mais que isso, o Crowley, junto com ele e com outro amigo chamado Gerald York, costumava fazer uma prática chamada xadrez invisível. O que era isso? Era o Crowley ficava sentado numa poltrona, fumando seu cachimbo, num canto da sala, e no outro canto da sala ficavam o Israel Regardie e o Gerald York, cada um com um tabuleiro de xadrez, e eles cantavam a jogada para o Crowley. E o Crowley lá fumando cachimbo, de costas para o tabuleiro, respondia. Então ele ia fazendo um jogo duplo, tanto com o Regardie quanto com o Gerald York, sem olhar para o tabuleiro, tendo em mente os movimentos todos, e invariavelmente ele vencia os dois, que é uma coisa sensacional, né? Isso então esse é um relato do Regardie, que está naquele livro O Olho do Triângulo, O Olho no Triângulo, que foi assim brilhantemente publicado aqui no Brasil. Mas assim, durante essa passagem na faculdade, o Crowley publicou sua primeira série de poemas, e que ele chamou de Aceldama. Aceldama é uma palavra supostamente hebraica que significa campo de sangue. E o Crowley, como conhecia muito a Bíblia, tirou essa palavra de um livro da Bíblia chamado Atos, se não me engano, capítulo 19, lá que diz que o Aceldama é campo de sangue. Era um poema que misturava sensualidade com pornografia e acabou não tendo muito sucesso, apenas expondo ele a uma má fama, digamos assim. Mas, enfim, Crowley saiu de Cambridge por volta de 1897, sem se formar, e entrando, se não me engano, ele entrou numa livraria e começou a conversar com um livreiro a respeito das inspirações dele, que era uma coisa mais sempiterna, né? Uma coisa mais perene, uma coisa mais assim relacionada ao misticismo. E esse livreiro vendeu para ele um livro chamado The Book of Black Magic, The Book of Black Magic and Pacts, do Arthur Eduardo Waite. O Crowley leu aquele livro, ficou relativamente impressionado. Na verdade, ele não gostava muito do autor, do Waite, porque ele dizia que o Waite era um americano pomposo, ignorante e afetado. Mas, de qualquer forma, e ele diz assim, eu não sei por que eu escrevi para o Waite e pedi mais indicações, porque em determinado momento naquele livro, o Waite falava que tinha conhecimento de uma igreja secreta. O Waite, muito cortesmente, ele era um cavalheiro, na verdade, a despeito da opinião do Crowley, desculpe, respondeu a carta do Crowley e indicou um livro chamado Nuvens sobre o Santuário, de um austríaco, eu não me lembro se era austríaco, chamado Karl von Eckartshausen. Muito bem, o Crowley identificou esse livro. Obrigado. Identificou esse livro, achou, leu esse livro, e lá é dito que, nesse livro, Nuvens sobre o Santuário, que a igreja que existia no exterior, ou seja, no mundo todo, era um reflexo de uma igreja que permanecia invisível, tá? Era uma igreja que devia ser
além de visível, devia governar os homens. E a ela estavam confiados o poder e a força. E dizia que essa igreja continha uma escola de sabedoria que era dividida em 3 graus. E ele descreve os graus, lá no, mais ou menos assim, por alto, descreve o grau no santuário. O Crowley leu aquilo e achou aquele relato impressionante. Então, o que ele falou? Eu vou dedicar a minha vida a encontrar essa igreja invisível e quero representá-la aqui perante os homens. Muito bem, numa de suas viagens, isso no início de 1898, ele vai parar numa cidadezinha. O Crowley viajava muito, ele tinha dinheiro, era de certa forma abastado naquela época, né? Então, sempre que ele queria, pegava o trem e viajava. Então, ele foi para uma cidadezinha no pé dos Alpes, chamada Zermatt. Encontrou lá um amigo chamado Julian Baker, que era um químico. E conversando com esse químico, ele expõe algumas ideias sobre esse colégio visível, sobre os 3 graus, sobre, enfim, bate um grande papo relacionado a esse tema com Julian Baker. O Julian Baker, por sua vez, faz o seguinte: de volta a Londres, o Julian Baker também era um inglês, chega para o Crowley e fala o seguinte: olha, eu conheço alguém que pode te ajudar. Então ele apresenta o Julian Baker a um sujeito chamado George Cecil Jones, que era um membro da Golden Dawn. Mais do que um membro da Golden Dawn, o Jones era um alto-iniciado da Golden Dawn. Quando eu falo alto-iniciado, ele era um membro do círculo interno da Golden Dawn. A Golden Dawn era dividida em 3 círculos: o externo, interno e secreto. Assim, para falar muito por alto, tá? Existem alguns detalhes aí no meio que mudam um pouco essa história, mas assim, por alto, ela era dividida em 3 graus, em 3 seções de graus: os graus externos, os graus internos e o círculo secreto, que faziam parte do qual faziam parte os mestres secretos. E o Crowley achou aquele relato muito parecido com o do Nuvem sobre o Santuário e falou assim: eu quero conhecer esse sujeito. E o Julian Baker apresentou o Crowley para o George Cecil Jones. Muito bem. O George Cecil Jones apresenta o Crowley ao Matters, Samuel Liddell MacGregor Matters, Samuel Liddell Matters. Depois ele adota o nome de MacGregor. E ele o inicia na Golden Dawn. Rapidamente, o Crowley era uma pessoa muito sagaz, muito perspicaz. Ele galga os graus da ordem externa da Golden Dawn. E, em 1990, ele também conhece um sujeito chamado Alan Bennett, que era um praticante de yoga. Ele vai morar com Alan Bennett e aprende yoga. Naquela ocasião, assim, para encurtar essa história da Golden Dawn, naquela ocasião o Matter estava sofrendo uma espécie de ataque e questionamento de autoridade por parte dos membros do círculo interno da Golden Dawn. Uma história um pouco complexa, um pouco longa, e eu vou me ater a simplesmente falar sobre a participação do Crowley aqui. Ao mesmo tempo, assim, em 1898, 1999, o Crowley, o George Cecil Jones, apresenta ao Crowley o livro da Sagrada Magia de Abramelin o Mago. E Crowley, fica impressionadíssimo com aquele relato. E resolve também se dedicar à consecução de uma experiência chamada Conhecimento e Conversação com o Sagrado Anjo Guardião, conforme apregoado lá pelo livro da Magia Sagrada de Abramelin. O que ele faz? Ele compra uma mansão às margens do Lago Ness, Loch Ness, Lago Ness, na Escócia, e se muda para lá para poder realizar os preparativos, até meses de preparatismo, até que a cerimônia fosse feita. Nesse interim, ele recebe um pedido de socorro do próprio Matters, que havia se tornado para o Crowley uma espécie de mestre. O Crowley acreditava Matters um sujeito, um mago de poderes notáveis. O Crowley tenta ajudar o Matters, interfere lá no problema da Golden Dawn, mas assim, para resumir, toda a investida que o Matters propôs com o Crowley de tomar as rédeas lá dos templos londrinos da Golden Dawn são frustradas. E o Crowley fica um pouco de saco cheio de tudo aquilo, sai um pouco enfadado em relação à sua experiência em Cambridge, que ele saiu, a operação de Abramelin que não deu certo,
a briga lá com os membros da Golden Dawn. Então, o que ele decide? Lembrando, o Crowley tinha posse, né? Eu vou viajar. E parte, em 1990, para o México. Lá no México, ele reencontra um amigo dele, que era companheiro de escalada, chamado Oscar Eckenstein. Ele começa a fazer várias escaladas lá no México. E começa a conversar com Eckenstein a respeito das perspectivas místicas, das frustrações que ele tinha. E o Oscar Eckenstein acaba mostrando para o Crowley que ele, embora seja uma pessoa muito vigorosa e impulsiva e ativa, Crowley tem pouca capacidade de concentração. E sugere ao Crowley, mesmo que o Crowley tendo praticado yoga, que ele procure um ramo de yoga chamado Raja Yoga. O Oscar Eckenstein sabia mais ou menos disso. O Crowley aceita e começa a procurar instruções relacionadas a Raja Yoga. Depois dessas escaladas, ainda no México, o Crowley ele conta uma história muito curiosa. Ele diz que ele encontrou no México o chefe, ele cita o cara como chefe da maçonaria mexicana, um sujeito chamado Dom Jesus Medina, grau 33, do rito escocês antigo cedo, etc. E, conversando com Dom Jesus Medina, o Crowley convida esse Medina para ser uma espécie de segundo nome de uma superordem iniciática chamada LIL, L-I-L, The Lamp of Invisible Light, a lâmpada da invisível luz, que era uma ordem que na verdade nunca existiu, tá? E que teria o Crowley como chefe, o Medina como subchefe e só. E segundo o relato do Crowley, o Medina fica muito impressionado com essa história toda e confere ao grau, o Crowley utiliza a palavra inicia, tá? Então inicia o Crowley no grau 33 da maçonaria. Quem é maçom sabe que ninguém é iniciado no grau 33, tá? Existe uma outra palavra relacionada a isso. Mas enfim, essa história do Crowley, ele tenta conseguir um suporte maçônico para a sua figura. Estudos posteriores, por exemplo, um biógrafo do Crowley chamado Lawrence Lohan Sutin, considera o Dom Jesus Medina um personagem apócrifo. Tá? É curioso, é um personagem apócrifo. Depois eu falo sobre o rito de Mênfis e Mizraim. Enfim, então, depois o Crowley volta. Não, depois do México, o Crowley vai para São Francisco, Havaí, Japão, Hong Kong, visita o Ceilão. Atualmente o Ceilão se chama Sri Lanka. E lá no Ceilão, na época do Ceilão, ele reencontra aquele antigo instrutor de yoga dele, o Alan Bennett, que estava se preparando para se tornar monge budista. O Alan Bennett instrui o Crowley novamente nas artes do yoga, inclusive no Raja Yoga, o Crowley queria saber a respeito. E também, nessa ocasião, isso é 1902 aproximadamente, o Crowley, como alpinista, ele é convidado pelo Oscar Eckenstein a participar da primeira expedição ocidental que tentou escalar o K2. Para quem não conhece, o K2 é a segunda mais alta montanha do mundo. Ele tem um pouco mais de 8.600 metros de altura, perde apenas para o Everest, que tem um pouquinho mais, 8.700 alguma coisa. O Crowley faz parte dessa expedição, tenta alcançar, a expedição não dá certo, eles são atingidos por uma nevasca. E acontece uma coisa curiosíssima durante essa expedição. Olha só como são as coisas, né? 1902 aquilo. Em 1901, se não me falha a memória, havia falecido a Rainha Vitória, Rainha da Inglaterra. E um dos guias do Crowley entra todo diminuído, assim, acabrunhado, na tenda em que o Crowley estava, para dar notícia do falecimento da Rainha Vitória. Crowley, um inglês, certamente adorava, como quase todos os ingleses, a rainha de sua pátria. E ele comunica a morte da Rainha Vitória. O Crowley cai em êxtase,
tem um acesso de alegria, sai pulando na neve, comemorando, gritando, felizmente isso aconteceu, acabou a era vitoriana, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí depois ele se dá conta de que logo assumirá um novo rei, uma nova rainha. Aí volta, agradece a notícia e volta às suas atividades normais daquela escalada. Enfim, a escalada, eles não conseguem atingir o cume por conta de uma nevasca, e Crowley volta a Paris. Nessa volta a Paris, ele reencontra o Matters, tenta restabelecer o contato dele com a Golden Dawn, mas acaba brigando com o Matters. Eram, digamos assim, dois super iniciados não se bicam. Tá? Então ele acabou, de certa forma, quase que saindo da Golden Dawn, coisa que veio acontecer um pouco mais tarde. Em 1903, acontece uma coisa curiosíssima, bem típica do Crowley. Ele está com um amigo dele chamado Gerard Kelly, que o apresenta a sua irmã, uma moça que tinha mais ou menos a mesma idade do Crowley, era quase 30 anos de idade, chamada Rose Edith Kelly. E a Rose Edith conta a própria história dela, que vinha de um casamento fracassado, que parece que o marido tinha falecido, e que ela tinha sido prometida pelo irmão por um outro sujeito lá. E que ela estava muito triste, blá, 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 blá. E o Crowley tinha acabado de conhecê-la, fala o seguinte, tem uma ideia, olha, as ideias do Crowley, Marcelo, tem uma ideia, vamos nos casar, tá? Eu livro você desse problema, a gente casa, tá? Temos a nossa casa, mas ficamos sem dever fidelidade um ao outro, a gente faz um casamento assim arranjado, só para você se ver livre desse problema. Ela topa, tá? E eles casam em 12 de outubro de 1903, e acontece uma coisa curiosa. Depois de eles casarem no civil, né, por assim dizer, não casaram na igreja, imagina o Crowley casar na igreja. Enfim, casam no civil, chegam a casa... Estou comentando aqui, sempre muito à frente do seu tempo, né? Chegam a casa, aí pronto, estamos casados, e agora? Aí um olha para o outro, aliás, uma olha para o outro olha para uma, e de repente bate nos dois uma paixão súbita e repentina, eles se atracam e se apaixonam e consumam o casamento consumam o casamento.